Código Anticrime, que é essa lei que vocês estão vendo aí, 13.964/19, também acresceu parágrafos ao 312. E o que dizem esses parágrafos? Parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então, olha só, o que eles estão dizendo? Excelência, juízo, desembargadores, ministros, existem outras medidas cautelares. A prisão preventiva não é a única forma de se garantir a ordem pública, instrução criminal, ordem econômica, aplicação da lei penal. Aonde estão essas medidas cautelares? No artigo 319 do CPP, nós temos algumas delas. Então, ainda que estejam presentes os pressupostos do artigo 312 do CPP, ainda que estejam presentes os pressupostos do artigo 312 do CPP, juiz, olha o 319, dá uma olhadinha lá no 319 do CPP, vê se não tem nenhuma medida ali que seja tão eficaz do que a prisão. Se tiver, juiz, aplique ela. Não aplique prisão preventiva, pelo menos não por enquanto. Primeiro tenta o 319. Agora, se o indivíduo, olha aqui o parágrafo 1º, descumprir essas medidas, aí sim você decreta prisão preventiva. Tudo bem? Espera aí que eu acho que eu coloquei aqui o artigo 282, parágrafo 4º. Não, é o 6º. Tá. Parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Olha só, o legislador está dizendo o óbvio. Pelo amor de Deus, é uma medida cautelar. Tem que motivar, tem que fundamentar. O que o legislador está dizendo, o que o pacote veio para dizer é que não se pode utilizar da prisão preventiva como forma de antecipação de pena. Também foi alterado o parágrafo 6º do 282, que diz assim: a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código. E o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. Mais uma vez, o legislador veio para dizer para o juiz: juiz, presta atenção, prisão preventiva é só em último caso. Tenta o 319. E olha só, o parágrafo 6º do 282, olha o que ele fez. Juiz, só aplica a preventiva se não couber o 319.
E se couber o 319, e se não for suficiente, tenta mais outra medida cautelar que não seja prisão preventiva. Ou seja, tenta de tudo para não prender o cara. A liberdade é a regra, não é a exceção. Eu não sei se vocês lembram, mas o Gilmar Mendes foi extremamente criticado quando choveu habeas corpus na Operação Lava Jato. Muita gente na época disse que ele estava sendo comprado, que havia ali interesses pessoais envolvidos, que não era possível, que a polícia prende, o STF solta. Com certeza, vocês lembram desses comentários nas revogações das prisões do Gilmar Mendes. Eu não vou negar para vocês que tudo isso tem um fundo de verdade. Até porque ou você entende e aplica o entendimento em todos os casos, ou você não aplica porque você não entende. Agora, selecionar em que situações você vai revogar, em outras situações idênticas, não revogar, é complicado. Mas eu não vou negar para vocês também que as decisões nesses habeas corpus foram extremamente bem fundamentadas. O que o Gilmar Mendes fez foi o que o pacote anticrime trouxe no 282, parágrafo 6º. Foi isso aqui, ó. Isso aqui que vocês acabaram de ler. Foi isso aí que o Gilmar Mendes fez. Olha só. Não é para prender todo mundo. Pelo amor de Deus. Tem muita gente presa na Operação Lava Jato que com certeza não precisaria estar presa. Porque cabe medidas suficientes do 319. Então, o Gilmar fez o que efetivamente tem que ser feito em qualquer situação em que caiba o 319. Aplicar o 319 e não ignorá-lo, como muitos juízes faziam, e olha só, vão continuar fazendo, mesmo com pacote anticrime. Infelizmente. Né? Só que agora as defesas têm mais subsídio legal para brigar pela liberdade dos seus clientes, que estão presos em situações em que o 319 seria perfeitamente aplicável. Então, o que o Gilmar Mendes fez foi o que o parágrafo 6º do 282, acrescido pelo pacote anticrime, determina fazer. Olha o 319. Não é possível que ali não tenham medidas suficientes para garantir a ordem pública, a ordem econômica, instrução criminal, aplicação da lei penal, sem necessariamente privar a liberdade do réu. O problema é que o Gilmar Mendes só decidiu dessa forma para algumas pessoas. Outras pessoas que estavam numa situação semelhante não tiveram a mesma sorte. Então, a crítica ao Gilmar Mendes não é exatamente pela fundamentação desse habeas corpus que ele concedeu. É porque 2 pesos, 2 medidas. Eu lembro, inclusive, que na época eu ingressei com habeas corpus no STF e utilizei a decisão do Gilmar Mendes. Caiu na dele e ele não concedeu. Situação idêntica à situação que foi apresentada em outros casos da Lava Jato. Exatamente, Amanda. Exatamente. Ué. Se tivesse caído na mão de outro ministro, ok, mas caiu na mão dele. Eu coloquei o voto dele na íntegra. A decisão dele na íntegra desses casos. Casos idênticos da Operação Lava Jato. E ele não concedeu. Aí vem aquela pulga atrás da orelha. Ué. Né, Amanda? Ué. Por que para uns ele concedeu e para outros não? O que esses uns
tem de diferença desses outros? Fica aí a dúvida no ar. Continuando. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Até aí, nenhuma novidade, né? Porque a gente sabe que a prisão preventiva e a prisão temporária depende de mandado judicial. A prisão em flagrante, por motivos óbvios, não depende. Mas olha a parte final do 283. Em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Então, só pode ser preso antes do trânsito em julgado se for preventivamente. Se for em flagrante, a temporária é na fase pré-processual, então nem vou falar dela. Gente, vocês estão lembrando desse 283? Essa parte final do 283 lembra vocês, remete a vocês a alguma coisa? Vou dar uma dica. Já foi nosso presidente da República. Isso, Daura, né? O Lula, ele foi obrigado a começar a cumprir a pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Na época, isso gerou uma discussão, não só política, até porque eu nem vou entrar nesse mérito de política, pelo amor de Deus, nem curto, nem gosto, mas discussão jurídica. Será que alguém pode ser obrigado a começar a cumprir pena sem a sentença ter ainda ter feito coisa julgada? E aí isso ressurgiu discussão em ação direta de inconstitucionalidades em relação à constitucionalidade do 283. E aí, em 2019, o STF deu a palavra final. O 283 foi recepcionado pela Constituição de 88. Quer prender antes do trânsito em julgado? Então, fundamenta a prisão preventiva. Mostra que estão presentes os pressupostos da prisão preventiva. Ninguém está dizendo que o sujeito não pode ser preso preventivamente, desde que estejam presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. E aí o Lula foi colocado na época em liberdade, outros presos em situação idêntica também, outros não, porque havia a presença dos pressupostos da prisão preventiva. Então, o que a gente tem hoje? Hoje, a gente tem o STF dizendo, batendo martelo, de que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado, salvo em prisão preventiva, em prisão em flagrante, em prisão temporária. Acabou a discussão? Não. Essa discussão nunca vai acabar, apesar do STF ter batido martelo. O que a gente está encontrando hoje? Decisões nesse sentido, sob fundamento da duração razoável do processo. Processos que já estão em curso há muitos anos, que o sujeito já foi condenado em primeira e em segunda instância,
mas que ainda está recurso especial, embargos dos embargos, recurso extraordinário. Então, pelo princípio da duração razoável do processo, estão mitigando essa decisão do STF. Ontem foi um dia pesado. Ontem eu fiz uma alegação final e fiz um embargo de declaração numa sentença em outro processo, que exatamente o juiz determinava, sentença não, acorda, que já podia executar a pena, tendo em vista que ele foi condenado em primeira e segunda instância. Se os embargos de declaração vão fazer a relatora mudar de entendimento, rever essa decisão, eu não sei. Mas eu fiz isso já pensando em pré-questionar para um recurso extraordinário para o STF. Jean, os entendimentos sobre prisão cautelar variavam, necessário os pressupostos. Não entendi, Jean. Não entendi. Se você quiser abrir o microfone, pode abrir, não tem problema não. Enquanto o Jean termina de escrever, eu vou prosseguir, tá bom, Jean? Opa! Digo, em relação à prisão preventiva, deve-se fundamentar, né? Sim, Jean. Sim, sempre. Sempre, sempre. E muito bem fundamentado. O que a gente vê na prática são decisões, decretações de prisão preventivas que você percebe que é nítido que o juiz está burlando a lei, antecipando pena. Certo? Prosseguindo. 315 também foi alterado pelo pacote anticrime, a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Aí, Jean, parece que você estava lendo os pensamentos aqui da professora. Né? Mais uma vez, o pacote anticrime vem e diz, juiz, não é só decretar, tem que motivar, tem que fundamentar. Percebam que eles colocam como coisas diferentes. Motivação e fundamentação. Tem que ter amparo legal e tem que ter motivo para privar alguém da sua liberdade antes do trânsito em julgado. Aí o parágrafo 1º vem. Na motivação da decretação da prisão preventiva, ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. O legislador ele vem para explicar para o juiz que não é simplesmente dizer que estão presentes os pressupostos. Decreta a prisão preventiva para garantir a ordem pública, porque há indícios de que ele vai praticar. Não. É mais do que isso. Tem que dizer por que não cabem outras medidas. Por que o 319 não é suficiente? Parágrafo 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que. Então, isso aqui, gente, não é só para decretar prisão preventiva, não. É para qualquer decisão. Aí o legislador veio para ensinar o trabalho do juiz. O legislador veio para dizer para o juiz o que ele tinha que saber. Vamos combinar que não era preciso uma lei
dizer o que não se considera fundamentada. Se o legislador teve o trabalho de dizer isso, é porque isso acontece na prática. É porque tem juiz que faz isso. Então, inciso 1. Limitar-se à indicação, à reprodução ou à parafrase de ato normativo. Muito juiz faz isso, gente. Pega um ato normativo, pega o próprio pedido do Ministério Público, diz a mesma coisa de outro jeito, e aí fundamenta a decisão. Não pode. Nunca pôde. Repito, se o legislador perdeu tempo colocando o parágrafo 2º, é porque realmente isso acontece na prática. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. 3. Invocar motivos que se prestaria a justificar qualquer outra decisão. No caso da prisão preventiva, motivos, por exemplo, que justificaria a aplicação das medidas do 319. Ele não pode invocar esses motivos para decretar prisão preventiva se eles são suficientes para tentar as medidas cautelares do 319 do CPP. Inciso 4, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudente ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Então, na verdade, o legislador ele está vindo para ensinar o juiz a fazer o que ele devia fazer, o que é função dele. O óbvio. 316, também alterado pelo pacote anticrime. O juiz poderá, de ofício a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, se no decorrer da investigação do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Primeiramente, só tomem cuidado com esse de ofício. O juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício. Só requerimento de quem de direito, Ministério Público, querelante, no caso, por representação do delegado, se for na fase pré-processual. Agora, ele pode revogar de ofício. Decretar só a pedido de alguém. Mas revogar de ofício, ele pode se perceber que não estão presentes mais os pressupostos daquela prisão. Continuando, parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Aqui a gente tem um problema na prática. Existem várias criminais que têm, sei lá, 20 mil processos. Estou chutando, tá? Desses 20 mil, 15 mil são de réus presos. Presos preventivos. O juiz ia passar o dia, a noite, 24 horas, analisando prisão preventiva. Que com certeza
cada dia vai ter pelo menos uns 100 que está vencendo os 90 dias. Vocês concordam comigo? É uma questão matemática. A lei diz que ele teria que que analisar de ofício a cada 90 dias. Só que isso, na prática, é desumano. Então, o que o STF e o STJ estão entendendo em relação a esses 90 dias? O que está acontecendo na prática, né? Assim que o pacote entrou em vigor, o pessoal já começou a impetrar habeas corpus, alegando que a prisão já tinha mais de 90 dias e que o juiz não tinha feito essa reanálise que o parágrafo único 316 determina. Eu mesma fiz vários habeas corpus nesse sentido. E aí, o que os tribunais superiores começaram a decidir quanto a isso? Que esse parágrafo único 316, ele só efetivamente poderá gerar, né, o relaxamento da prisão, ela se tornar ilegal, se o juízo for provocado. Então, eu impetrei o habeas corpus, o STF disse, olha, juiz de primeira instância, tem um preso aqui dizendo que já está preso há mais de 90 dias e que não foi feita a reanálise. Faça. O que o STF fez? Provocou o juiz. Aí o juiz foi lá e fez a reanálise. E o meu HC foi indeferido. Então, assim, eu já nem vou perder mais meu tempo impetrando habeas corpus. Eu vou primeiro provocar o juiz. Vou peticionar e dizer, olha, excelência, o réu tal está preso há 90 dias, sendo que não há mais por que manter sua prisão por causa de nada. Eu vou provocar. Se o juiz não reavaliar, veja bem, reavaliar não é copiar e colar a decisão de decretação. Não. Reavaliar é reavaliar. Olha o que a gente viu aqui atrás. Vou até voltar aqui. Aqui, ó. 315 do CPP. Então, não é simplesmente dizer, olha, entendo que a prisão preventiva ainda é necessária, mantenho nos exatos termos da decretação de folhas tais. Isso não é rever. Aí eu vou com habeas corpus. Porque aí o STF vai ver que o juiz foi provocado, não reavaliou, e aí ele pode conceder o relaxamento da prisão. Então, apesar do parágrafo único do artigo 316 determinar que o juiz faça essa reanálise, se é necessário manter ou não a prisão a cada 90 dias, que isso seja feito de ofício, o STF entende que não, que isso é humanamente impossível, são muitos processos, muitos réus, não tem como o juiz controlar isso. Então, que primeiro o juiz tem que ser provocado e se não reavaliar, aí sim a gente vai ter aí uma ilegalidade passível de relaxamento da prisão. Tudo bem, pessoal? Bom, com isso, show de bola. Com isso, a gente fecha a prisão preventiva. Vamos agora estudar